Ô, Rogério, esse aqui é o 100. muito obrigado. Isso, meu... Muito obrigado. Por que essa tá na minha... Tá vendo? Eu falei. Salve, salve, Rogério! Mais uma vez aqui reunidos, juntos, hoje para falar sobre... Cold War, Guerra Fria, senhoras e senhores, um dos assuntos aí que desperta mais a atenção do grande público, dos vestibulandos e daqueles também que não entendem muita coisa do assunto, tá? E a gente está aqui também para isso, para discutir, para trabalhar os principais aspectos, o que é essa tal de Guerra Fria, como é que isso aí pode ser cobrado nos vestibulares, né, Rogério? Isso aí dá muito pano pra manga, hein? Mas antes, Rogério, acho que seria pertinente aqui que nos apresentássemos. Com certeza. Este que vos fala é Dimas, professor Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo agora, como diria Mano Brown e os Racionais. Eu sou o professor Rogério de Geografia e é uma honra aqui estar ao lado desse monstro da história pra gente bater um papo aqui sobre esse assunto tão pertinente, tão cobrado nas provas de vestibulares. Agora, Dimas, Guerra Fria é algum tipo de guerra que ela é travada na Antártica, alguma coisa assim ou não? Sim ou não? Não, Rogério, é um conflito entre pessoas frias e calculistas. Ah, muito melhor. Senhoras e senhores, porque essa pergunta é pertinente, né? Mas o que é Guerra Fria? Como é que a gente poderia definir, conceituar? Porque aí já começa, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem definir. Tipo não, John. Tipo não. Vamos definir, vamos conceituar isso aí. Quando falamos de Guerra Fria, estamos falando de uma expressão que é utilizada para definir, tá, um conflito pós-Segunda Guerra Mundial, né? Exato. A famosa guerra entre os aliados e o nazifascismo, certo? Em que nós temos o quê? É um conflito, senhoras e senhores, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que vai envolver dois grandes blocos ideológicos, inclusive, eu não diria diferentes apenas, eu diria antagônicos. Não é, opostos. Quais seriam esses blocos, Rogério? Fala aí pra galera. De um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, não somente, né, e fazia oposição, como o Dimas falou, dois blocos antagônicos, opostos. Então, de um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e outro bloco liderado pela então União Soviética, hoje não existe mais, mas da época, durante um bom tempo existiu, que liderava o bloco socialista. Essa oposição entre os dois blocos basicamente permeou todos os campos da vida das pessoas durante uma certa época. Justamente. E conflito, né, cuja periodização, eles vão perguntar o que é periodização, quando começa, quando termina. Começa ali, por exemplo, alguns historiadores falam de 1945, quando nós temos a rendição incondicional do Japão, ali em 2 de setembro de 1945, quando são detonadas as bombas atômicas de Hiroshima, né, em 6 de agosto, 3 dias depois, em Nagasaki. Aí, em 2 de setembro, o Japão, né, acaba se rendendo. Então, é o final da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Aliás, aqui ó, já fica a dica para quem curte mangá, quem quer estudar, se divertindo, tá? Quem quer aprender de uma forma, digamos, não tão tradicional. Sugiro essa obra aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, porque produção, vai focalizar aí, ó. Gay Pés Descalços, senhoras e senhores. Uma obra-prima, né, que conta a história de um menino lá em Hiroshima, né, no final da Segunda Guerra Mundial, e de repente, né, a sua vida e a de sua família são transformadas radicalmente pela bomba atômica. Tá? Tô no volume 8, vai até o volume 10. Fantástica obra, Rogério, bem legal. Muito bem colocado, Então nós temos aí 1900... É porque a gente tem que encontrar diversas formas de estudar, né, gente? E essa é uma... Pô, se você pode, né, fazer uma coisa ali mais
divertida. Não digo tão divertida, porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse mangá é pesado, mano. É denso, É né? pesado, Denso, cara. Não pense vocês que vocês vão encontrar uma historinha feliz, não, cara. É pesado o negócio, mas ajuda muito a entender a realidade do Japão ali naquele contexto, né, da bomba atômica, no final da Segunda Guerra Mundial e com a bomba atômica. Agora, Rogério, existem outras formas de estabelecer ali o início outros marcos, né, no início da Guerra Fria. Um é da 1945, né? Exatamente. Terminou a Segunda Guerra, a luta contra o nazifascismo, né? União Soviética, Estados Unidos, fala, e aí, Joe? E aí, quem vai ter a hegemonia no mundo agora? Superioridade militar, econômica, ideológica? Então, porque é aquela coisa, né, Rogério? Eu sempre digo, né, na sala de aula, se tem algo que pode unir as pessoas, é o quê? É o amor? Não! É o ódio, Rogério! Exato. Isso faz, né? É o ódio, porque durante a Segunda Guerra Mundial, o que os aliados, inclusive os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética de Joseph Stalin, né? A Inglaterra de Churchill, Winston Churchill, né? Os Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt e a União Soviética de Joseph Stalin tinham em comum, estavam lutando contra o nazifascismo. Mas aí termina a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente está colocando aqui em 1945, aí Estados Unidos e União Soviética, um olha pro outro, o outro olha pro ali, né? E aí? Essas divergências. Quem vai ser o dono da bagaça toda? Quem vai dar as cartas agora no jogo político mundial? Como é que a gente vai ver as pecinhas aí do war, né? Da vida real, né, Rogério? Mas tem outra data, não tem, Rogério? Exatamente. Além de 45, como o Dimas muito bem falou, existe um outro acontecimento que muitas vezes é usado como referência também para o início da chamada Guerra Fria. Além das armas convencionais usadas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existe uma outra arma extremamente poderosa e que, com base nessa outra arma, existe essa outra referência. Essa outra arma é o dinheiro. E o dinheiro faz estragos, hein? O dinheiro faz estragos. Essa outra referência que tem a ver com o dinheiro, a lógica capitalista, 1947, ou seja, 2 anos depois dessa primeira referência. Em 47 é comum aparecer a referência do chamado Plano Marshall. Só pelo nome do plano você já tem uma ideia de quem elaborou esse plano. O nome do plano é Marshall. Marshall é o nome do plano. Já dá para ter uma ideia do país, de onde surgiu esse plano. Plano Marshall. Marshall é o nome do plano. Plano Marshall. Só pelo nome Marshall fica evidente que é um plano tailandês, né? Esse nome Marshall era de um general. O general Marshall, que já fica subentendido que um plano para reconstruir os países destruídos, né, pela Segunda Guerra Mundial, tinha talvez outros interesses do que além apenas ajudar. Nossa, vou te ajudar emprestando dinheirinho, né, sem nenhuma segunda, terceira, quarta, quinta intenção. Não, como é que é mesmo, Rogério? Não tem almoço grátis, não tem almoço grátis na história, não, gente. De jeito nenhum. O Plano Marshall ele foi fundamental e por isso também é uma das referências para a Guerra Fria, porque basicamente foi uma gigantesca ajuda financeira, como o Dimas falou, no intuito de reconstruir os países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, o dinheiro oferecido não foi aceito por todos os países. Basicamente, o Plano Marshall ele cria uma grande divisão entre os países que aceitam e vão usufruir dos recursos financeiros desse plano e os países que não vão aceitar esse dinheiro e, obviamente, já demonstram a sua postura ideológica. Ou não aceitam porque não querem, ou porque tem uma voz mais alta falando não aceita. Com certeza. Basicamente, o Plano Marshall acaba dividindo, inclusive dando início a uma famosa divisão, uma linha imaginária que ganha uma fama muito grande durante a Guerra Fria também, né, Dimas? A chamada Cortina de Ferro. Aliás, a expressão cunhada pelo primeiro-ministro inglês, Sir Winston Churchill, né? Uma cortina que provavelmente ele devia estar fumando um charuto quando ele falou isso, com a sua com cartola certeza, icônica, com seu né? bulldog. O seu bulldog. Com o seu figuraça. Figuraça, né? E Rogério, a gente está falando aqui e a gente está falando da periodização, né? 1945, ou então 1947, inclusive com a doutrina Truman,
né? Exato. Lembrando que o presidente à época já não era mais, né, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Vai ser sucedido por Harry Truman, tá? Truman que inclusive visitou o Brasil, né? Visitou o presidente Dutra, né? Teve até aquela piadinha. Eu não vou aguentar, vocês vão achar péssima, mas eu não vou aguentar. Reza a lenda, quando ele desembarcou aqui no Brasil, ele... O Truman, how do you do, Dutra? How do you do, Dutra? Aí o Dutra, how true you true? Truman. Péssima, voltando. Voltando. Bom, senhoras e senhores, mas nós temos que lembrar também do final da Guerra Fria, né? Exato. Final da Guerra Fria. E aí nós temos alguns marcos, né, Rogério? Sim. 1989. Talvez um dos mais conhecidos, né? Em 89 é usado como uma das referências do fim da Guerra Fria, porque foi o ano que teve a queda do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim foi um dos principais símbolos de toda a divisão criada durante a Guerra Fria. Justamente. E a queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, é usado como uma das referências. Inclusive, você deu a dica de um livro, eu vou dar a dica de um filme que eu considero muito bom para quem gosta de entender e quer entender melhor as mudanças provocadas pela queda do Muro de Berlim. Adeus, Lenin. Adoro esse filme. Tem uma das cenas mais antológicas do cinema, na minha opinião. Inclusive a cena que dá nome ao filme, né? Sim. Não vou dar spoiler nenhum aqui, mas quando você assiste o filme e vê uma cena que você, na hora, liga do nome do filme, Adeus, Lenin, eu acho esse filme sensacional. Ele representa bem essa, né? Inclusive aquele ator que fez, ele fez também Bastardos Inglórios. Isso. Inclusive a trilha sonora desse filme é fantástica. Fenomenal. Do Jan Tiersen, um dos Fenomenal. grandes pianistas. Gente, vocês não podem perder. Esse filme é muito bom, é muito bom. Temos outra data, também podemos pegar, por exemplo, 1990, né, com a reunificação das Alemanhas. Aliás, né, a reunificação das Alemanhas com Helmut Kohl, né? Helmut Kohl. E ano também, eu me lembro, eu tinha até cabelo nessa época. Faz tempo, hein? Faz tempo já. Faz tempo. Eu fui evoluindo, né, Rogério? Eu me lembro, 1990 também, ano, né, em que a Alemanha foi campeã mundial de futebol, derrotando a Argentina, né? A Argentina, inclusive, de Dom Diego Armando Maradona. E foi uma grande festa lá para os alemães, porque representava justamente esse contexto, né? Terminou a Guerra Fria, a derrubada do Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas e, de quebra, um campeonato aí da Alemanha, né? Perfeito. E depois a mesma Alemanha, né? Que também ficaria para sempre em nossos corações Não vamos lembrar feridos. disso. Não vamos lembrar disso, Por causa do eterno. Não, Rogério, não tem como esquecer isso aí, não tem como esquecer. 7-1 vai ficar marcado. Ô, derrota! Essa aí Mas é história, Rogério. É história. Mas, Rogério, uma questão aí que talvez seja pertinente para aqueles que estão nos assistindo. Sim. As principais características da Guerra Fria, né? Primeiro, essa questão da divisão do mundo em blocos. Bloco capitalista sob liderança dos Estados Unidos, né? Exato. Superpotência norte-americana. Bloco socialista sob a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, Rogério, por que a gente chama a Guerra Fria? Isso é importante, de um conflito, além de político, ideológico, a gente falou de duas ideologias, né, antagônicas, o capitalismo, o socialismo, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. Mas por que é um conflito indireto? E se fosse direto, hein, Rogério? Bom, se fosse direto, provavelmente nós não estaríamos aqui. Provavelmente nós não estaríamos aqui. Essa ideia do conflito indireto é uma das essências também da Guerra Fria. Quando a gente fala que é um conflito indireto, ideológico, porque a palavra guerra, ela nos traz imediatamente a ideia de uma guerra convencional, como foi a Segunda Guerra Mundial. Artilharia, você tem ali o campo de batalha, troca de tiros e tudo mais, aviões, bombas. A Guerra Fria, uma guerra indireta, porque ela foi muito mais uma guerra de influência. Os dois blocos e os seus líderes, União Soviética e Estados Unidos, tentavam capitanear o maior número possível de outros países, aumentando o bloco e fazendo ali se espalhar os seus valores. Valores capitalistas, de um lado, valores socialistas, de outro. Então, cada um tentando provar que os seus valores, a sua crença, era superior à outra. Então,
uma guerra indireta. Tem até uma frase, Dimas, muito famosa na época, eu gosto muito, para entender essa ideia, mas como uma guerra indireta, então não teve batalha diretamente? Diretamente não teve nenhuma batalha durante a Guerra Fria. E aí essa frase, eu acho que ela resume muito bem. Guerra Fria, um período onde a guerra era improvável, mas a paz impossível. O tempo todo, em todas as áreas, você tinha o bloco capitalista, Estados Unidos querendo atacar o lado da União Soviética, rebaixar, né? A nossa sorte, né, Rogério, é que não houve um conflito direto, Sim. né? Conflitos tivemos, vários ao longo do contexto da Guerra Fria, né? Que vai até 1989, ou até 1990, ou até 91, se a gente pensar também, aí claro, no fim da União colapso Soviética. da União Soviética. Mas assim, não teve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas nós tivemos vários conflitos nesse contexto. No contexto da Guerra Fria, Guerra da né? Coreia. Total. Guerra da Coreia, 1950-53, que inclusive, né, Rogério, até hoje não Até acabou. hoje. Não acabou. Como assim, professor? Oficialmente ainda está acontecendo, né? O que temos hoje é um armistício. Por que é armistício? É um cessar-fogo. Tá? O armistício de Panmunjom. Eu não sei se eu estou falando certo, provavelmente estou falando tudo errado, né? Mas o Google Tradutor me disse que era Panmunjom. Tá? Panmunjom. O cessar-fogo que está desde 1953. Tá? E ali você teve, por exemplo, as tropas norte-americanas, a União Soviética não participa diretamente, mas vai fornecer, por exemplo, armas, recursos para a Coreia do Norte. Nós tivemos a Guerra do Vietnã, com a participação direta dos soldados norte-americanos, mas a União Soviética ali dando todo o respaldo com armas, com recursos. Inclusive, é nesse contexto, né, que vai ser criada, infelizmente, né, temos que falar, porque é uma arma, uma das armas mais populares da história, né, apesar de nós termos aí, né, armas de destruição em massa que, felizmente, não foram utilizadas durante a Guerra Fria, mas nós temos, por exemplo, a arma Kalashnikov, modelo 1947, mais conhecida como AK-47, que, aliás, esses tempos atrás estava dando uma estudada no assunto, é uma das palavras mais populares na história em todo o planeta, né? Tão popular quanto Coca-Cola e Pelé. Olha só, O nome de uma arma. O nome de uma arma, porque foi utilizado em diversos conflitos. Exatamente. Agora, o grande temor, né, Rogério, era de que o mundo, e por isso nós chamamos de Guerra Fria, que é um permanente estado de tensão. E por que permanente estado de tensão? Por quê? Como o Rogério diz, como é que é? Eu gostei daquela frase, como é que é mesmo, Rogério? A Guerra Fria foi um período onde a guerra era improvável, mas a paz impossível. E por quê? Paz impossível, guerra improvável, porque, gente, é a era nuclear. Exatamente. Tá? É a era das potências nucleares. Tá? Vale lembrar que os Estados Unidos lançaram, né, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Foi a primeira vez, foi a única vez na história que armas nucleares foram utilizadas, felizmente. Mas muitas outras vão ser testadas depois. Por exemplo, em 1949, se não me falha a memória, a União Soviética já tinha sua bomba nuclear. E em 1954, isso eu me lembro bem, 1954, as duas nações já possuíam a arma mais poderosa que a humanidade já produziu, uma bomba de hidrogênio, a famosa bomba H, né, que é uma bomba, né, diferentemente das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são bombas de fissão nuclear, a bomba H é uma bomba de fusão nuclear, liberando uma quantidade de energia muito maior. E É o poder do Sol, né? Fusão nuclear é o Sol, acontece no Sol. Eu tenho até aqui, ó, eu trouxe aqui, o poder do Sol aqui no planeta Terra. Para não cometer nenhum equívoco, eu trouxe até informação aqui, ó. Ó, 50% da energia liberada por uma bomba atômica, tá? Vai ter aí, ó, no caso, vai provocar 3 toneladas por metro quadrado de pressão atmosférica. Meu, imagina, 3 toneladas por metro quadrado de pressão atmosférica. Que resiste a isso? Tá? Mas vamos supor que a pessoa resistiu a isso, tá? A essa pressão atmosférica. Ainda temos aí 33, portanto, 50% de energia, pressão atmosférica. Aí você tem 33% de energia que é calor. Então, naquela área ali, onde a bomba foi lançada, você falou em sóis, né?
a 3 quilômetros de distância de onde a bomba foi lançada, dependendo do tamanho, da dimensão da bomba, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, o equivalente a 40 sóis. A luminosidade de 40 sóis, né? Uma temperatura chegando aí a 1 milhão de graus Celsius. Aí depois aquele povo ainda me vem e fala, não, porque a barata resiste. Gente, a barata, ela resiste. Eu vou até olhar, vou chamar para essa câmera aqui, ó. A barata resiste à radiação. E só 15% da energia liberada por uma bomba atômica é radiação. Entendeu? A barata... Mas primeiro essa barata vai ter que resistir a 1 milhão de graus Celsius, a uma pressão atmosférica de 3 toneladas por metro quadrado. Quero ver essa barata resistir a isso. Quem fez? Essa barata tem alguma armadura produzida pelo Tony Stark? Tá? Então, vocês entendem, né, Rogério? Por que esse permanente estado de tensão? E, Rogério, tivemos sim um momento em que a humanidade esteve muito próxima de uma hecatombe nuclear, né? Rogério, compartilha aí com ele, porque eu sei que o povo gosta de desgraça, gosta de tensão. Sim. E foi o caso, Teve um acontecimento que, como o Dimas falou, representou o ápice, o mais próximo que o nosso planeta, que a humanidade chegou da hecatombe nuclear, como o Dimas falou. Antes de falar esse acontecimento, vamos só criar uma situação aqui para você imaginar o que estava acontecendo no mundo para chegar nisso. Como o Dimas falou, desenvolvimento de armas cada vez mais poderosas, bombas, com uma capacidade destrutiva quase inimaginável. Agora, se você conectar essa fala do Dimas com o que a gente falou do contexto da Guerra Fria, 2 blocos, 2 lideranças, cada uma querendo se provar melhor que a outra, criou-se uma lógica durante a Guerra Fria, que acabou quase culminando nesse acontecimento que eu vou falar, que é muito famosa também. Os 2 blocos querendo se armar cada vez mais. Querendo se armar numa lógica qualitativa, não só quantitativa. Ou seja, cada bloco não queria ter mais armas que o outro, mas queria ter as melhores armas. Isso deu origem à chamada corrida armamentista, certo? Cada bloco querendo desenvolver e desenvolvendo ali toda uma busca científica, pesquisas, muito dinheiro sendo usado para isso, para desenvolver as melhores armas. Tanto em armas convencionais, né, Rogério? Sim. Como caças, como submarinos, tanques, como fuzis, como também armas de destruição em massa, que é o caso que nós citamos aqui, que tornou esse conflito uma verdadeira guerra de nervo, um período de tensão, que são as armas nucleares. Exatamente, exatamente. E aí essa corrida armamentista teve um momento, um ápice, né, um acontecimento que é um dos símbolos principais da Guerra Fria, que é a chamada crise dos mísseis. Início da década de 60, e que foi a interação, o envolvimento das 2 superpotências, a existência desses 2 líderes, né, Estados Unidos e União Soviética, deu origem também a uma etiqueta muito usada para se referir à Guerra Fria, que foi a época que o mundo viveu a bipolaridade, o mundo bipolar. 2 polos de influência e de poder. E na crise dos mísseis, um episódio, uma tensão que eu não consigo imaginar. Eu não era vivo na época, mas eu não consigo imaginar o quão tenso devia ter sido quem viveu aquilo ali. Porque foi o momento mais próximo de fato, os 2 países usarem o que eles tinham de armas. Sim. E nesse momento eles tinham uma capacidade de destruição do planeta Terra mais de 15 vezes. Ou seja, imagina, eles tinham somadas os poderes bélicos dos 2 países, era suficiente para destruir o planeta Terra inteiro. Destrói. Inclusive, o líder soviético à época, Nikita Khrushchev, ele diz o seguinte: mas a Rússia não precisa de tantas vezes para destruir o mundo, basta uma. Basta uma. Mas a capacidade somada... Com certeza. Você tinha um planeta como se fosse um SimCity, um SimEarth, né? Um joguinho de simulação do planeta. Você destrói, reconstrói o planeta, destrói de novo. Então a capacidade destrutiva era absurdamente grande. Inclusive, para quem quer ter uma ideia, para quem é chegado no game aí, eu sou um desses, né? Tem aquele Fallout, tá? Não sei se vocês já jogaram, vale a pena, pô, um jogo legal que mostra aí, né, como seriam essas consequências de uma guerra nuclear, né? Mas, Rogério, eu vou te trazer aqui, eu sei que essa questão da guerra de tensão, da guerra de nervos, claro, né, por isso o nome Guerra Fria, mas eu tenho a receita, né,
Ó, bate na madeira, preciso de madeira. Olha que madeira aqui, hein? Oh, eu ia bater na lata, não ia adiantar Na nada. lata, não. Bato na madeira, madeira. tá? Para que não seja necessário. Ah. Mas, né, você falou ali do caso da crise dos mísseis, Claro. Cuba, 1962, a União Soviética instalando mísseis. Lembrando que Cuba já era uma nação, né, do bloco socialista desde 1959, a Revolução Cubana, com Fidel Castro, né, com seu irmão Raul Castro e Ernesto Guevara de la Sierra, mais conhecida como Che Guevara, né? Che Guevara. E foi realmente um estado de tensão, porque o presidente, né, John Kennedy falou: tirem esses mísseis soviéticos, tirem esses mísseis de Cuba. Imagine a tensão, cara, imagine a tensão. Que teve gente, Rogério, nessa época, indo ao supermercado, comprando pilha, comprando bateria, comprando comida enlatada, tentando fazer um puxadinho nuclear ali no fundo de casa para tentar se proteger. Se proteger. E só para lembrar vocês, com uma informação geográfica, por que isso foi o ápice? Porque essa aproximação de Cuba da União Soviética, mas Cuba é um país da América Central. A localização geográfica de Cuba, você está muito próximo no quintal dos Estados Unidos. Pouco mais de 100 quilômetros, né? Exato. Pouco mais de Cuba até a Flórida, pouco mais de 100 quilômetros. Então, de Cuba, os mísseis instalados poderiam atingir as principais cidades dos Estados Unidos. Não ia dar tempo não ia dar nada. Pra vocês terem uma ideia, a época, pega o ponto mais distante no mundo em que um míssil intercontinental poderia atingir levando uma ogiva nuclear. O maior tempo que esse míssil levaria, saindo do seu ponto de lançamento, e aí você tem várias plataformas, tá? Pode ser subterrâneo, pode ser de um submarino, ou seja, quando se trata de possibilidades de eliminar o outro, a criatividade é enorme. Então, eu falo isso porque às vezes você tá lá na praia comendo, né, o seu franguinho com farofa ali e de repente sai um bitelo de um míssil. Enfim. Abre-se um silo nuclear ali, né? Gente, E vem isso poderia acontecer. E aí, Rogério, a gente estava falando, né, dessa questão, e dessa questão de tensão, e aí a questão é a seguinte, cara. Será que existe alguma forma de você se proteger disso? Se tivesse uma guerra nuclear? Estamos vendo aí a questão do conflito lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e se de repente, né, de novo, vou bater na madeira, para que isso não ganhe maiores proporções. Mas se tivesse uma guerra nuclear, né, eu estava falando o pessoal saindo desesperado, porque foi um momento mais tenso. Foi um momento mais tenso. Mas tem... eu não quero que esse vídeo seja um vídeo catastrofista. Eu gostaria aqui de dar uma mensagem de esperança. Tá, Rogério? Tem sim uma possibilidade. Sabe o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que cavar um buraco de 15 metros de profundidade. Não, cava 20 para garantir. Para garantir. Cava 20. Dá 5 a mais ali. Aí você vai pegar chumbo. Aí você faz umas paredes ali de uns 80 centímetros de chumbo, tá? Joga concreto em volta e fica ali se tiver uma guerra nuclear. Lembrando que são vários alvos, potenciais alvos. Claro. Então não vai cair só uma bomba nuclear. Dificilmente. Vão cair várias. Fica ali por uns 70 anos, 80 anos. Tranquilo. Um bunkerzinho ali. Então imagine, gente, e é isso meio que as pessoas imaginavam na época, cara. O tamanho e a tensão, tá? Mas aqui, Rogério, a gente tá falando aqui de armas de destruição em massa, mas, olha só, os vestibulares também gostam de cobrar um outro tipo de arma. E no caso, a propaganda. Isso, essa é forte. Isso é importante. E uma das propagandas que foi utilizada na época, né, para tentar, tanto por parte dos Estados Unidos como por parte da União Soviética, mostrar que o seu sistema, como o Rogério diz, a sua ideologia e, nesse caso, a sua tecnologia era superior. Foi a corrida espacial, né, Rogério? Exatamente, uma derivação da corrida armamentista, mas a ideia de vencedor, o país mais tecnológico, o país mais poderoso, e tinha um marco. Você teria uma linha de chegada nessa corrida espacial, que seria a Lua, Sim. que foi a Lua, né? Sim. Que foi a Lua. Ao infinito e além. E além. Então, nós temos a corrida espacial, né, que é uma forma de propaganda. Em 1957, a União Soviética saindo na frente com o Sputnik, né, o primeiro satélite artificial, uma bola de metal ali com umas anteninhas, né? Aí você vai ter, depois de novo, os soviéticos
mandando o primeiro ser vivo ao espaço, cadelinha laica, primeiro ser vivo que morreu, né? Porque algumas horas depois, por superaquecimento, Deu todo ali a cadelinha acaba morrendo, né? Pô, aí eu fico... Aí em 1961, Yuri Gagarin, primeiro ser humano a fazer um voo orbital. Fazer um voo orbital. Ele até confirmou que a Terra era redonda. Aliás, já tinha sido confirmado, mas ele falou, olha lá, é redonda mesmo. E aí o que vai acontecer? Senhoras e senhores, pô, eu fico imaginando o presidente dos Estados Unidos na época, John Fitzgerald Kennedy, olhando para tudo aquilo e falou, não é possível, que vergonha, o mundo todo vendo os soviéticos, os comunistas, os socialistas saindo na frente da América. Aí ele chamou a NASA, ô NASA, chega aí NASA. Olha só, eu quero ver o homem americano pisando na Lua até o final dessa década. Ficou claro? Porque isso dá uma vergonha. E aí o resultado, senhoras e senhores, em 1969, né, e nós vamos ter a missão Apollo 11, né, cumprindo a sua missão, ou aquilo para qual foi, né, pensada com Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, que aliás inspirou o personagem de Toy Story, o Buzz Lightyear, ao infinito e além. E além. Muito bom. Bom, Guerra Fria é um assunto extenso, de fato, um assunto muito profundo. Aqui nesse vídeo a gente quis dar uma pincelada nos pontos principais, criar um contexto. Muitas vezes você tem alguma dificuldade ali, então a gente fez esse vídeo aqui nesse intuito de preencher algumas lacunas. Eu tenho certeza que alguma informação que você pegou nesse vídeo aqui foi de grande valia. Imagina só, algo que nós falamos aqui pode ser ali uma resposta que você vai acertar uma questão no vestibular e por conta dessa questão você pode conseguir ser aprovado onde você quer. Você acha que isso não merece um like nesse vídeo? Oh, com certeza. Que é isso? Pelo menos um like aqui nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal para continuar tendo aí outros conteúdos e outros assuntos, outros temas disponíveis para você e continue acompanhando o Estude em todas as outras redes sociais também. Bom, acho que a gente pode encerrar aqui, né, Dimas? É isso aí. Foi um prazer inenarrável, mais uma vez, dividir aqui um vídeo com o mestre Dimas. O prazer é tudo meu, Rogério. Sempre uma Tamo grande junto. parceria. Tamo junto. Beleza, gente? Aquele abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.